Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da JHSF Participações sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje o Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente de Relações com Investidores, e eu, Mara Boaventura Dias, gerente de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube, pela página da JHSF Participações, e via webcast, podendo este ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhsf.com.br, e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. Por favor, faça sua pergunta pelo webcast, clicando em Pergunte ao Palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem alterar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para o Thiago, que iniciará a nossa apresentação. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar os resultados da JHSF para o terceiro trimestre de 2020. Um trimestre que a gente viu aí com contexto operacional na atividade de incorporação, um ritmo comercial aquecido. Foi possível entregar um crescimento nas vendas da ordem de 190%. Queria destacar ainda para essa divisão que nós fizemos 2 acréscimos de land bank durante o terceiro trimestre. Esses 2 land banks estratégicos para os nossos planos de crescimento da companhia. Um no complexo Boa Vista, foi uma área de 6.600.000 metros quadrados que nós compramos no mês de agosto e um pouquinho antes, ainda no mês de julho, uma área aqui no entorno do Cidade Jardim. Então, é uma divisão que está crescendo bem em vendas e que a gente está atento aí à questão de gestão de land bank. Na parte de renda recorrente, o terceiro trimestre desse ano apresentou uma boa melhora com relação ao que nós vimos no segundo trimestre. Essa melhora está muito associada com um processo de reabertura gradual dos shoppings, na medida que as cidades onde nós temos operações foram liberando essas atividades para voltarem, e com isso nós vimos não só recuperação de vendas, também como recuperação de fluxo. O nível de vendas que a gente já está vendo nesse momento, sendo ele tanto o final do terceiro trimestre quanto o mês de outubro, já está em patamar, inclusive, superior ao mesmo período do ano passado. Com exceção apenas a um shopping que nós temos em Salvador, onde a cidade ainda opera com um nível de restrição um pouco maior, e isso ainda não permitiu o mesmo nível de vendas do que nós tínhamos no ano passado. Nesse trimestre também a companhia optou por não realizar nenhum tipo de linearização de descontos concedidos pela questão da Covid. Queria também destacar que a gente não teve nenhum problema, nenhuma questão aqui relacionada com inadimplência, e sendo bem objetivo, até no mês de setembro, nós tivemos aquilo que a gente chama de inadimplência negativa, ou seja, recuperação de inadimplência de trimestres anteriores, o que para nós é bastante encorajador, no sentido de mostrar que a estratégia que nós adotamos de grande proximidade com os nossos parceiros lojistas, ela está sendo saudável para eles, e para a gente isso é importante no sentido da preservação do mix e do nosso próprio relacionamento com esses lojistas. Lançamos agora, durante o terceiro trimestre, o Boa Vista Market, que foi uma maneira que nós encontramos de levar para dentro da Fazenda Boa Vista
as operações muito semelhantes a uma operação de shopping. O projeto tem funcionado de uma maneira bastante boa. E nós seguimos também com as obras de expansão do Cidade Jardim Shops. A nossa expectativa segue para inauguração ainda dentro do ano e o nosso calendário aponta para a inauguração no mês de novembro. O Shopping Cidade Jardim continuou com a sua expansão e também o Catarina Fashion Outlet. Passando para hospitalidade e gastronomia, é uma situação bastante semelhante do ponto de vista de recuperação àquela que a gente está vendo na divisão de renda recorrente, com também retomada gradual das operações de hotéis e de restaurantes. No final de outubro, portanto, nesse momento, todos os hotéis já foram reabertos, sendo que aqueles hotéis que têm vocação principal para turismo, eles estão com taxas de ocupação bem superiores àquela que nós víamos no final do terceiro trimestre de 2019, o que nos leva a crer que essa situação trazida pela Covid, ela tem feito com que haja um crescimento no setor de turismo interno aqui no Brasil, e isso a gente consegue notar por intermédio dessa taxa de ocupação dos hotéis. Os restaurantes também foram reabertos. Aqui cabe um comentário de que a gente está mexendo um pouco na operação lá no Rio de Janeiro, então nem todos os nossos restaurantes foram reabertos, e a gente segue com a operação de delivery em bom funcionamento, e daqui a pouco até detalhe um pouquinho mais os números que a gente viu na plataforma digital como um todo da companhia, incluindo deliveries. Para a operação do aeroporto, os hangares já vinham ocupados, como nós adiantamos no call de resultados do segundo trimestre. Nós estávamos já em expansão de 3 novos hangares. Esses hangares já estão materialmente concluídos, os pátios estão em fase final de pavimentação. Então, até o final do ano, essa capacidade adicional de 3 novos hangares para o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo já vai estar à disposição dos nossos clientes. Clientes esses que tiveram um maior nível de operação de pousos e decolagens e também de abastecimento ao longo do terceiro trimestre. Falando um pouquinho, que eu já tinha adiantado da nossa estratégia digital, o Cidade Jardim Fashion, o CJ Fashion, está com aproximadamente 400 marcas já, com as quais a gente está trabalhando no portfólio. Cresceu em vendas contra o ano passado 146% e o número de pedidos da ordem de 87%. O CJ Concierge, que é um serviço que nós adicionamos à plataforma do CJ Fashion, teve um crescimento bastante expressivo. Ele tem sido bastante utilizado pelos nossos clientes que querem comodidade para realizar as suas compras e o fazem através de um time de personal shoppers que os assiste. Então, não só o crescimento do volume de vendas expressivo com relação ao ano passado, mas mesmo com relação ao segundo trimestre, da ordem de 72%. E o CJ Food, que tinha sido recém-lançado quando nós tivemos a nossa última call de resultado aqui com vocês, hoje já tem mais de 20 restaurantes que estão operando, e dessa maneira a gente tem conseguido levar à casa dos nossos clientes também o melhor da gastronomia através desse aplicativo. Falar em gastronomia, houve há cerca de 15 dias o lançamento do aplicativo Fazano. É um aplicativo que integra a plataforma de hotelaria com a plataforma de gastronomia. E em termos de deliveries que estão sendo processados dentro da plataforma de e-commerce do Fazano, a gente teve um crescimento também bastante expressivo aí nos pedidos no year to date. E por fim, o JHSF Real Estate Sales, a gente teve um crescimento também bastante expressivo, quase 2.600% de usuários year to date. A plataforma está se consolidando cada vez mais como um caminho pelo qual clientes têm acessado
o nosso estoque, inclusive iniciado e concluído transações digitais com a parte de real estate da companhia. Eu vou agora começar a falar um pouquinho do desempenho de cada uma das unidades de negócio e vou começar pela parte de incorporação. Nós vimos as vendas contratadas, como já adiantado, crescer 190% com relação ao mesmo período do ano passado. A receita bruta cresceu 220% e o EBITDA ajustado 423%. Aqui, o que a gente tem a destacar é um crescimento importante nas vendas contratadas na Fazenda Boa Vista, somando a ela também os lançamentos do Boa Vista Village. A gente está vendo o interior de São Paulo com uma contribuição bastante importante nas nossas vendas e, consequentemente, na geração de receita e também do EBITDA. Passando para a página 6, aqui a gente vai olhar também os indicadores da renda recorrente. A gente viu a venda dos lojistas nesse processo de recuperação do segundo para o terceiro TRI crescer 352%. Ainda na comparação anual, nós ficamos cerca de 16% abaixo do que foi verificado no terceiro trimestre do ano passado. Em termos de taxa de ocupação, nenhuma variação expressiva, quer do trimestre passado para esse, quer do ano passado para esse. Acho que a gente está em níveis aí saudáveis, por volta dos 96%, 97%, 98% de taxa de ocupação. Em termos de custo de ocupação, sim, uma redução expressiva com relação ao segundo trimestre. Eu sempre gosto de destacar que o custo de ocupação é um item bastante sensível para os lojistas, então, na medida que mais vendas acontecem também, o efeito do custo de ocupação, a diluição do custo de ocupação, ela melhora, acho que está aqui bem claro na comparação do segundo trimestre de 20 para o terceiro trimestre. E quando nós olhamos ano contra ano, tem um crescimento de aproximadamente 0,4 pontos percentuais de um período para outro. Gostaria de destacar aqui que nas vendas totais, o Shopping Cidade Jardim e o Catarina já estão positivos com relação àquilo que nós víamos em setembro do ano passado, comparado com setembro desse ano, e essa tendência ela segue no que diz respeito ao mês de outubro. Então, a gente está vendo, de fato, uma retomada dos níveis de vendas aos patamares do ano passado, com até um pouco de crescimento. Passando aqui aliás, antes de eu passar, eu queria também destacar que os indicadores de vendas e aluguel, eles todos positivos com relação ao mesmo período do ano passado, e a gente começa também já a ver os indicadores de rent começando a convergir para o positivo. Falando ainda da renda recorrente, trimestre contra trimestre, segundo contra terceiro trimestre, crescimento de 188% da receita líquida, de 240% do lucro bruto e de 82% no EBITDA ajustado. Eu gostaria de destacar que a companhia optou por não realizar a contabilização de nenhum efeito de linearização dos descontos, assim como nós já tínhamos optado por fazer no segundo trimestre de 2020, o que traz, do nosso ponto de vista, a leitura das demonstrações financeiras, principalmente da DRE, mais próxima da realidade de caixa, daquilo que nós estamos vivenciando nesse período de ter os negócios impactados aí por essas restrições advindas da Covid-19. Na próxima página, a página número 8, falando de hospitalidade e de gastronomia, nós fizemos comparações a exemplo do que foi feito na renda recorrente com relação tanto ao trimestre passado quanto ao ano passado. Eu acho que aqui a destacar um crescimento de diária média com relação tanto ao trimestre quanto ao ano passado. Quando a gente olha a RevPAR, a gente vê um crescimento importante com relação ao segundo trimestre, já no terceiro. Isso aqui está falando ou conversando bastante com relação à reabertura dos hotéis e o momento, inclusive, da reabertura.
E olhando ainda com relação ao terceiro trimestre do ano passado, a gente tem uma taxa que está um pouco menor e a gente pode atribuir um bom pedaço dessa RevPAR está menor aos hotéis de negócios estarem com uma taxa de ocupação e, portanto, com diárias também inferiores àquelas que nós tínhamos no ano passado. Passando para os gráficos da parte de baixo, crescimento expressivo do número de couvert vendido, 430% aproximado contra o tri passado, porém ainda num nível de praticamente a metade do que nós fizemos no terceiro trimestre de 2019. Do ponto de vista de couvert médio, praticamente uma estabilidade do segundo para o terceiro trimestre, mas ainda uma diferença da ordem de 11% com relação aos couvert médios praticados no ano passado. Acho que vale a pena aqui destacar que a taxa de ocupação ela foi de quase 58%, enquanto no segundo trimestre a gente estava com 47%. Recuperação, como já adiantei aqui nos hotéis de lazer, a gente destacou aqui o Hotel Fasano Boa Vista, que está com 34 pontos percentuais acima da mesma ocupação que nós víamos no mês de setembro do ano passado. Além disso, um crescimento da ordem de 1.100% no delivery do Fasano no year to date. Ainda falando de hospitalidade e gastronomia, a receita líquida cresceu 360%. Houve uma melhora da ordem de 70% do lucro bruto e de 40% do EBITDA ajustado. Ainda não estamos numa situação de break-even aqui, mas já convergindo para break-even e quiçá, a retomada da rentabilidade dentro dessa unidade de negócio que foi, como já dito, aí, bastante afetada pelo fechamento dos restaurantes e ainda assim, durante o terceiro trimestre, restrição em termos de horário de funcionamento e quantidade de pessoas que podem ser recebidas nos restaurantes. Página 10, a gente fala um pouquinho do aeroporto, dados operacionais, 90% mais pousos e decolagens no terceiro trimestre, quando comparado ao segundo trimestre. Setembro contra agosto, 111%. No que diz respeito à venda de combustível, cresceu 86%, também a venda de combustível, ou seja, tem uma conversa bem direta entre a quantidade de voos e o volume de combustível comercializado. As expansões estão bem adiantadas, acho que essas fotos que estão aqui nessa página, na parte inferior, ajudam a completar a visão de algumas páginas atrás, onde a gente trouxe alguns ângulos dessa mesma expansão. E a comercialização desses espaços ela está seguindo bastante bem. Então, no que diz respeito aos aspectos operacionais do aeroporto, foi um trimestre de avanços, inclusive avanço em termos de operação, a parte de voo assistido também. Então, o aeroporto está indo na direção que nós planejávamos e exceto aí por estarmos mais adiantados na questão da ocupação da área, o resto tá deixando a gente bastante satisfeito aí com relação ao investimento que foi e segue sendo realizado. Em termos de receita líquida, a gente está comparando aqui só com o segundo tri, lembrando que no ano passado o aeroporto, nesse terceiro trimestre, não existia, nós só inauguramos no finalzinho do quarto trimestre. Então, por falta até de ter uma outra base de comparação, nós trouxemos aqui o comparativo com relação ao segundo tri de 2020, 82% de crescimento da receita líquida, 71% do lucro bruto e 31% aproximado do EBITDA ajustado. Por fim, aqui eu queria destacar que, em termos de resultado consolidado para JHSF Participações, esse trimestre contra o terceiro trimestre do ano passado, praticamente 93% de crescimento da receita líquida. O lucro bruto cresceu quase 200%, saindo de 90 para 265. O EBITDA ajustado da companhia, e aqui lembrando que o nosso EBITDA ajustado
ele sempre exclui dos seus efeitos qualquer efeito das propriedades para investimento, assim como outros menores que fizerem sentido e são explicados nos nossos releases. Ele cresceu 232%, a gente chegou a um patamar de 229 milhões de EBITDA ajustado. Para aqueles dos senhores que olham também geração operacional de caixa, a nossa geração operacional de caixa desse trimestre foi de 210 milhões, então a gente está com um nível de EBITDA ajustado muito próximo daquilo que foi a geração operacional de caixa, como essa proxy em muitos momentos procura mostrar. E em termos de lucro líquido, aqui a gente destacou, né, do lucro líquido total, o lucro líquido realizado. O nosso lucro líquido total ele cresceu 87%, mas o lucro líquido realizado ele cresceu de 51 para 175 milhões. Lembrando que o lucro a realizar ele é o efeito do resultado líquido das propriedades para investimento. Falar em propriedade para investimento, quem quiser um pouco mais de detalhe, nós trouxemos mais informações esse trimestre, tanto no release de resultados quanto no ITR. Falar um pouquinho de posição de caixa. Durante o terceiro trimestre, a companhia realizou uma oferta primária de ações. Esse recurso dessa oferta primária, ele vem no sentido de apoiar os planos de crescimento que a empresa tem para os próximos anos e trouxe uma situação de disponibilidade de caixa que hoje, quando a gente olha a nossa dívida bruta, subtrai uma dívida que é mandatoriamente conversível de 120 milhões. Olha o nosso caixa e os equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. E também entende que existem recebíveis que estão no nosso balanço e que são decorrentes principalmente da atividade de incorporação, eles levam a gente para uma situação não só muito tranquila de liquidez, mas também numa situação bastante confortável de dívida líquida negativa, que como a gente interpreta esses números que estão aqui. Houve ainda durante o terceiro trimestre uma conversa, uma negociação absolutamente construtiva com um credor de um CRI que nós temos, que é praticamente metade da nossa dívida bruta, que resultou num aumento de prazo médio da nossa dívida e, ao mesmo tempo, trouxe uma redução do custo financeiro associado a essa dívida. E, com isso, a gente também viu uma queda do custo médio da dívida da ordem de quase 35% aí com relação ao período anterior. Em termos de cronograma de amortização, muito pouco para amortizar esse ano que vem 230 milhões, perdão, em 21 e 22, 230 milhões e 1 bilhão a partir de 2023, lembrando que a gente tem hoje dívidas contratadas que chegam a 15 anos. Por fim, então, eu queria, antes da gente partir para as perguntas e respostas, destacar aqui o crescimento do lucro líquido da ordem de 87%, de 232% no EBITDA ajustado, consolidado, e de 87% da receita. Crescimento da incorporadora, 190% nas suas vendas e 423% do EBITDA ajustado. A renda recorrente em claro processo aí de retomada de operação, de voltar aos patamares anteriores à Covid. Isso a gente também começa a perceber já nos indicadores de same-store sales, como a gente já adiantou para vocês do mês de setembro, destacadamente no Cidade Jardim e no Catarina, esses números também são bastante encorajadores. Em hospitalidade e gastronomia, o destaque que a gente quer trazer aqui é para a ocupação dos hotéis. E, por fim, dizer que o aeroporto tem apresentado aí avanços significativos no seu quesito operacional.
Antes da gente começar as perguntas e respostas, eu queria convidar quem estiver assistindo a se juntar à JHSF em ações de solidariedade que a gente tem patrocinado. Aqui estão algumas das entidades às quais nós escolhemos para apoiar ou a quem nós decidimos aderir ao pensamento e ao movimento, como é o caso do Não Demita. Então, quem tiver possibilidade de contribuir, fica aqui o nosso agradecimento. Eu vou deixar essa tela para quem quiser usar o seu aparelho de telefone celular para fazer a leitura aqui dos QR Codes. Tá? Mara, vamos começar então com a sessão de perguntas e respostas? Sim, obrigada, Tiago. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique em Pergunte ao palestrante no webcast para encaminhar a sua pergunta. Um minuto que a gente já está coletando as perguntas. Tiago, a gente tem uma pergunta sobre o segmento digital, perspectiva do segmento e se você acredita, enfim, se a empresa acredita que vai estabilizar entre o físico e o online o volume de vendas. Assim, eu acho que hoje está na agenda de qualquer companhia, e na nossa não é diferente, essa combinação do físico com o digital. A gente acredita muito no combinado ser melhor do que o puro. Então, o nosso approach para o digital, ele é muito associado com, através dessas ferramentas, levar mais comodidade para o cliente. Então, a gente acredita que o cliente melhor atendido é aquele que tem o físico e que tem o digital. Nós somos uma empresa que atendemos bem os nossos clientes no físico e que estamos investindo no digital já desde do ano de 2016. Então, eu acho que é uma ferramenta que ela vem para ficar e para coexistir com as outras formas tradicionais aí de fazer os negócios. Sim. Tem uma pergunta aqui em relação aos shoppings, a gente mencionou setembro e o que a gente está vendo em outubro, que dá para ter uma ideia do quarto trimestre, se já vai voltar para o patamar perto de pré-Covid. Assim, a gente tem que olhar aqui um pouco com calma, né, como vai olhar o quarto trimestre, e principalmente porque a questão dos shoppings ela está muito associada com a quantidade de horas que os shoppings estão funcionando. Então, o que a gente consegue, nesse momento, antecipar é que, olhando o que aconteceu no mês de outubro, é uma confirmação da tendência já verificada no mês de setembro, ou seja, de vendas em patamares na comparação com relação ao ano passado, que já estão entrando no positivo. Agora, entrando no segmento de incorporação, a gente falou bastante de fazenda e como que a gente está sentindo também os outros dois lançamentos, Fazendo Cidade Jardim e Boa Vista Village, se o ritmo está como a gente estava esperando e o nível de estoque da fazenda, ou enfim, até quando ela vai durar. Uhum. Vamos lá, a gente, olhando para a Fazenda Boa Vista, a gente ainda tem um nível de estoque que a gente julga aí adequado para, junto com terrenos que vão ser comercializados no Boa Vista Village, atender a demanda enquanto a gente prepara o empreendimento que vai ser erguido naquele land bank que no início da nossa apresentação aqui eu contextualizei para vocês. Eu acho que com relação às vendas atuais do Boa Vista Village, está bem em linha com aquilo que a gente vinha imaginando quando fez o lançamento desse projeto. A gente está satisfeito, o projeto ficou incrível, já está em obras, e daqui a muito pouco tempo a gente já vai começar a ver
não mais só pelas animações, mas pela parte real, a entrega das primeiras unidades desse empreendimento. O Fasano Cidade Jardim, a gente fez uma modificação, para aqueles que conhecem com mais detalhes o projeto, nós inicialmente tínhamos imaginado uma área dele dedicada para uma propriedade compartilhada. Nós modificamos esse aspecto do projeto e, ao mesmo tempo, também desenvolvemos algumas plantas com áreas maiores. E isso tem gerado mais atratividade para o projeto. Então, agora no terceiro trimestre, nós vendemos umas 3 ou 4 vezes, se eu não estou aqui esquecendo de algum número, mais do que foi vendido no segundo trimestre, que foi um período que a gente, de fato, deu uma parada para fazer esse acerto do ponto de vista do propriedade compartilhada, que é também dessas unidades com maior metragem quadrada. Entrando no segmento do aeroporto, pediram para a gente falar como anda o processo de internacionalização e quanto isso pode destravar valor para a operação. É difícil dizer o quanto isso pode destravar de valor. Não existe uma quantificação objetiva. O que a gente pode dizer é que o aeroporto, sendo internacionalizado, ele agrega mais um tipo de serviço para os voos que tiverem como origem ou destino o exterior. Nesse momento, para ser bem honesto, e é um momento em que tem pouco voo internacional acontecendo por conta de restrições que existem em vários países vizinhos ao Brasil, de fronteira ou até mesmo países mais distantes. Isso a gente tem visto, né, com que os voos internacionais, de maneira geral, caíram muito pontualmente. A gente está trabalhando aí para concluir todas as etapas para internacionalização, a parte, inclusive, de infraestrutura, que tem a ver com leitura eletrônica de passaportes, acomodação para oficiais e tudo mais. Ela já está montada e instalada dentro do aeroporto. Então, a gente está aí seguindo com essa nossa busca pela internacionalização. Assim que a gente tiver mais detalhes, a gente faz um comunicado aí e traz para todos. Sobre os projetos de expansão dos shoppings e os greenfields, fala um pouquinho sobre a perspectiva, se está no prazo, como que anda? Não, no geral, está tudo dentro do prazo, a gente está bem satisfeito com as questões de comercialização. Eu acho que os níveis que a gente mostrou instantes atrás de taxa de ocupação nos 2 principais ativos que estão em expansão, tanto o Cidade Jardim quanto Catarina, e não só a ocupação, mas o custo de ocupação que a gente tem conseguido entregar para os lojistas e, ao mesmo tempo, a solidez de vendas que eles têm apresentado, isso está gerando para a gente bons argumentos para seguir com a comercialização dessas expansões. No segmento do Fasano, como que anda as unidades internacionais e o plano de expansão? Como que a gente está? A parte de expansão, nesse momento, a gente está muito focado na parte internacional, a retomar os planos que a gente vinha fazendo para Nova York, para Manhattan. Para quem não está acompanhando esse assunto muito de perto, a cidade foi muito impactada no que diz respeito à funcionalidade de uma série de coisas, inclusive as obras que nós tínhamos para o restaurante, elas tiveram que ser reduzidas num ritmo bastante importante. O residencial ele já estava pronto no início do ano. O que acabou a Covid impactando foi mais a velocidade de comercialização. Do nosso lado, a gente quer entender um pouco melhor nos próximos meses os impactos mais definitivos que a Covid pode trazer para o segmento de turismo,
para então seguir a nossa avaliação de destinos para expansão dessa marca. Tem uma pergunta aqui se a volatilidade da moeda, do dólar, afeta em algum sentido tanto despesa quanto receita da companhia. A resposta é sim, afeta um pouco a nossa receita e despesa do negócio de varejo. A gente opera um varejo que é eminentemente de produtos importados, então ali tem sim uma exposição. No que diz respeito a um eventual fluxo turístico do exterior para cá, o dólar forte ele é bom para essa atividade. Então, cada um dos nossos negócios ele tem um comportamento diferente com relação à questão do patamar de dólar. Eu acho que a volatilidade, eu não sei se eu entendi errado aqui a pergunta, que eu acabei trocando o conceito da volatilidade pelo conceito de uma taxa de dólar mais alto, mas eu acho que a volatilidade ela acaba não sendo boa para nenhum negócio no longo prazo, mas no curto prazo ela pode trazer oportunidades pontuais. Tem mais uma pergunta aqui, que é se a gente, que sempre fazem para a gente, se a gente tem alguma possibilidade de expansão para outros estados e outras... Na verdade, a gente já está presente em outros estados, então, no estado do Amazonas, onde a gente tem uma operação de shopping, no estado da Bahia, onde além de shopping, a gente ainda tem um pouco de estoque, muito pouca coisa, mas ainda tem, de um empreendimento na cidade de Salvador, e em Salvador a gente tem o Hotel Fasano. Rio de Janeiro, capital, a gente tem operação de restaurantes e de hotel. Angra dos Reis, a mesma coisa. Então, esses são os estados, além de São Paulo, né, onde nós estamos nesse momento com operações. Acho que como diretriz geral, a gente pode fazer um ou outro negócio em estados que não sejam São Paulo, mas acho que o grosso cerne, né, da atividade atual e daquilo que a gente olha para a empresa num futuro aí previsível, ele está muito mais associado ao estado de São Paulo do que o restante de todos os outros estados do país juntos. Tiago, e uma última pergunta sobre o terreno que a gente comprou perto da fazenda, lá da Fazenda Boa Vista, se a gente tem planos de acelerar, dado que a segunda residência ainda está bem aquecido, enfim, ou qual é a perspectiva de lançamento desse produto? A gente não tem uma data para fazer o lançamento, nós estamos seguindo aí uma sequência de atos que precisam ser feitos para que a gente possa, inclusive, preparar um produto e apresentar esse produto para os nossos clientes. Se vocês perguntarem, se a pergunta no sentido do nosso interesse acelerar o empreendimento, a gente só tem que respeitar essa sequência aí de eventos para que eles aconteçam. Eu acho que é importante nessa observação, né, do que está acontecendo, e a gente está chamando aqui muito do interior de São Paulo, isso não é uma situação pontual que a gente está vendo aqui. Nas grandes metrópoles no mundo, e até em outras capitais aqui do Brasil, o que se percebeu é que com essa digitalização, principalmente, né, da comunicação, do trabalho, do estudo, algumas famílias, para não dizer várias famílias, foram buscar uma qualidade de vida melhor em cidades relativamente próximas a essas metrópoles, e eu acho que, nesse aspecto, a JHSF está bastante bem posicionada em termos de já ter uma base de produtos estabelecida e também de já ter um land bank expressivo, quer no Complexo Boa Vista, quer no Complexo do Parque Catarina.
Ótimo. Obrigada, Thiago. Acho que a gente pode encerrar agora a nossa teleconferência. Agradeço a todos que estavam no Q&A, estou à disposição. Thiago, passo a palavra para você. Mara, obrigado por ajudar com as perguntas e respostas, e também quero deixar um agradecimento aqui especial ao time da JHSF. É um time que são 3.000 pessoas que puderam trabalhar mais aí durante o terceiro trimestre do que pudemos trabalhar durante o segundo trimestre para seguir com o avanço das nossas atividades empresariais. Então, eu quero deixar, em nome do Conselho de Administração e da diretoria, um muito obrigado para todos vocês pela energia, pela dedicação e por mais um trimestre de boa entrega de resultados. Sigam bem, sigam se cuidando, e vamos seguir focados aí na realização do trabalho que a gente tem pela frente aí, não só até o final desse ano, mas ano que vem e os vários anos aí que vem pela frente. E por fim, deixar também aqui um agradecimento pelo voto de confiança dos cerca de 130.000 acionistas que a companhia tem nesse momento, e reforçar que qualquer dúvida que os senhores tenham com relação à companhia, o canal oficial de comunicação nosso é através da área de RI, que a Mara, que está aqui conosco hoje, lidera essa área para a gente na JHSF. Ela pode ser acessada tanto pelo e-mail ri@jhsf.com.br, como pelo telefone São Paulo, 3702-5473. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação nessa teleconferência. Tenham um bom final de dia e um bom final de semana. Obrigado.